plateia, né, que está aqui cumprindo com o seu dever de cidadão e o direito também de conhecer dos fatos, que é assim que deve ser. Bom, as contas estão em pauta para serem aprovadas ou rejeitadas. Há algumas razões para ser rejeição de contas e outras razões que são apenas ressalvas. As contas da Prefeitura de Camaquã estão tranquilas. Não existe um só fato que desabone a aplicação dos recursos. Nós vimos tópico por tópico. O próprio tribunal descaracterizou qualquer problema com as licitações, retirando, inclusive, a necessidade de que fosse encaminhada para o Ministério Público. Então, se o próprio tribunal, que pegou processo por processo, analisou com todos os cuidados, não tem por que a gente ter nenhuma dúvida a respeito. O outro aspecto é que, quando a gente diz que tem problema formal apenas, sem caráter de dolo ou má-fé, é porque é um errinho assim. Ah, indicou uma marca, mas não indicou uma marca. Nesse sentido que foi dito, que a gente olhou nos processos, tem um processo que diz que precisa licitar um veículo tipo Kombi ou similar. Isso é para poder ficar mais claro para quem vai participar da licitação do que é que realmente vai atender à necessidade do município. Quando nós vamos fazer qualquer compra, nós, pessoa física, nós somos pessoas físicas, certo? Individualmente. Se você vai pedir para alguém comprar algo para você, você não descreve detalhadamente para que a pessoa possa trazer o que você pediu corretamente? Quando você vai buscar conhecer preços, você vai fazer uma cotação para comprar alguma coisa para você, você não tem que descrever exatamente o que você quer? Então, a intenção na licitação foi dizer, olha, a gente precisa de um veículo tipo Kombi ou similar, para que você entenda o que é que eu quero. Eu não estou dizendo que tem que ser Kombi, mas algo do gênero. E foi compreendido pelo tribunal àquela época que estava induzindo a comprar Kombi. Entenderam? Esse foi o erro. O outro foi dizer assim, não foi indicado a qualificação do pregoeiro. Ora, o pregoeiro, Júlio, todo mundo sabe, todos os processos acompanham a qualificação de pregoeiro. Alguns processos, ele foi o pregoeiro, mas não acompanhou a prova da qualificação. Ora, se ele está qualificado para 20 processos, por que não vai estar para 2 ou 3, porque não foi o documento junto? Aí então viram que isso não é nenhum problema, foi apenas um esquecimento no momento de se encaminhar o processo. Então esses foram o tipo de erros que tiveram na licitação, nada mais. O resto, vocês viram, não é nada. Dizer que não cobra dívida ativa, cobra, tem ações, tem várias ações, mas entre o gestor cobrar e quem deve pagar a uma distância, a gente pode cobrar, mas se a pessoa não pode pagar, não paga. E quem é o culpado? É o gestor? Então, time da cobrança não pode ser assim. Aí que entra como ressalva, isso não é motivo de rejeição. E outras coisas que a gente viu aqui que não é motivo. Dizer que pagou juros de R$ 1.200 durante o ano todo.
O ano de 2011 todo. Uma prefeitura só pagou R$ 1.200 de juros. Só porque não é dela. Isso é uma bobagem. Não é nada, não chega a ferir as contas. Ou dizer não aplicou o recurso como deveria. Não é por aí. O que provocou a rejeição das contas? Gastos com o pessoal. Somente isso. Eu ia demonstrar. Desculpem que eu estou com problema respiratório. Então eu tenho que falar assim, devagar. Eu ia demonstrar, mas para não demorar mais, eu ia mostrar nos gráficos, nos quadros, para vocês verem como é que a gente pode atender o percentual de gasto de pessoal. Vamos começar com os professores, Fundeb. Qual é a receita do Fundeb? Essa receita conta para o cálculo. Então, a receita do Fundeb, vamos supor que seja 100. Para não atrasar mais, pessoal. 100. Aí nós precisamos pagar pessoal, mas o pessoal do Fundeb nos custa 120. É o Fundeb todo e mais um pouquinho. Como é que eu vou dizer que eu vou aplicar só 54%, se a própria lei diz que o mínimo são 60% e o valor do piso, que a gente acha até justo, paga para os professores, ultrapassa o limite de pessoal? Não tem como. Os gastos com a saúde, a gente recebe 722 para a ação dos agentes comunitários de saúde e gasta 1.400.000 de gasto de pessoal. Então é 146%. Então não tem como. Não tem como, porque quando a gente fala gasto de pessoal, não é só o salário. É computado como gasto de pessoal o que a gente tem que pagar da Previdência, as férias, o 13º, qualquer encargo. Tudo isso é gasto com o pessoal. Então fica muito alto o gasto. Para reduzir, nós teremos que reduzir pessoal. Mas há sempre uma reclamação que falta pessoal para atender a população. Estamos buscando reduzir. Reduzir. Seria um tipo assim, ó. Então vamos reduzir onde é que tem maior número. O que o gestor teria que fazer? Reduzir o número de escolas para poder reduzir o número de professores, aumentar o número de alunos em sala de aula. Você vai ter que ser assim, para poder reduzir servente, merendeira, diretor, supervisor, coordenador, porque só assim. Como é que a gente vai fazer? Né? Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque não dá conta. A demanda da necessidade da população do município é muito maior do que a exigência legal. Não teve como não gastar com o pessoal. Isso nós também temos na saúde. Para poder manter todas as unidades, os postos, tem que se gastar muito. Assistência social também. E não existe só esses 3 itens. Para poder manter e atender todas as demandas e necessidades de um município, as necessidades públicas, nós temos outras ações, além de saúde, educação e assistência social. Mas são esses 3 que a gente pode dizer que são os vilões, né, que carregam e a gente aplica mais recursos. A maioria dos municípios estão com este problema, tanto que já estão fazendo movimentos e movimentos em Brasília para alterar essa lei, para poder retirar algumas receitas e despesas que estejam ligadas, porque se eles dizem assim, você tem que aplicar até 54% no máximo. Eu te mando 100, você gasta os 100 todo e mais um pouquinho. Que lei é essa? Que obriga você a fazer de um lado errado
mas quer que você atenda o percentual certo. Se não, retira todos os recursos que o município tem, se não aplicar como eles estão mandando. Então, este é o nosso problema de gasto com o pessoal. Só isso. Absolutamente mais nada. Então, não é justo que se reprove uma conta dessa natureza. O tribunal, ele só podia dizer, ó, reprovo. Por quê? A função dele é extremamente técnica. Mas nem sempre o legal é o correto, é o justo. Não havia como não atender essa leitura. Ela é advogada. Bom, o que a gente está querendo, nesse momento, esclarecer a vocês, sem piada e sem ironias, porque nós não estamos tratando de brincadeira aqui, nós estamos falando sério. E a todo momento nós respeitamos a todos presentes, respeitamos todos os posicionamentos. E o que nós estamos trazendo e buscando trazer para essa plateia linda que está aqui é esclarecimento, mas para quem quer recepcionar. Porque quem não quer nem saber é diferente. Mas se você quer recepcionar alguma informação e compreender, na verdade, o que está se passando, é por isso que nós estamos aqui. Com esse respeito a essa casa, porque foi convidado e dado essa abertura, e por isso estamos aqui. O Executivo nos mandou para dizer assim, vai esclarecer. E é isso que nós estamos aqui. Bom, a parte que me cabia do esclarecimento técnico, neste ponto, eu espero ter passado. Vou passar a palavra para o Dr. Regis. Bom dia a todos. Presidente da Câmara, pessoa na qual saúdo a todos aqui presentes nessa mesa. Bom dia a todos os vereadores. Bom dia a todos os ouvintes que dispuseram dos seus lares, dispuseram do seu tempo para estarem aqui. Vocês estão exercendo um dos atos mais absolutos do exercício da cidadania, que é a fiscalização. Durante muito tempo a gente achou que exercer a cidadania era apenas votar. A gente ficava zangado quando vinha uma lei tirando dinheiro da gente para pagar imposto, para pagar tributo. A gente ficava muito pirado com isso. Agora, para onde o dinheiro ia, a gente nunca ligou muito para fiscalizar. E de repente surge isso dentro de nós, essa vontade de saber para onde o dinheiro vai. E percebeu-se que qualquer real que a administração gasta é um dinheiro seu e meu, que nós pagamos tributos, e agora esse dinheiro deve ser fiscalizado. E nessa manhã a Câmara de Vereadores exerce um dos atos mais sublimes, que é não mais fazer leis. Hoje nós estamos fazendo leis, hoje nós estamos fazendo um julgamento. E o julgamento que nem o judiciário pode adentrar nele. O que a Câmara decidir, ela é soberana, porque a Câmara que tem poder de, sabendo das necessidades das pessoas, sabendo do que passa no dia a dia, é a Câmara que tem contato com o povão, que sabe se um gasto, embora ilegal, ele foi justo ou não. Ao final de contas, nós passamos para vocês, vereadores, que representam todas as pessoas que estão, até porque, infelizmente, nós não podemos reunir todas as pessoas que moram na cidade para aprovar ou rejeitarem as contas. Então, vocês votaram em vereadores que são a boca de vocês. O que eles falarem estarão reproduzindo a vontade de vocês. E eles estarão nesta manhã julgando se as contas da prefeita Ângela, embora rejeitadas pelo tribunal, e nós iremos explicar isso com mais calma, podem ou não ser aprovadas pelos vereadores. Pois bem, já ficou muito bem esclarecido aqui pela nossa colega que o índice e o motivo maior de rejeição foi a aplicação de gastos em setor de pessoal acima do limite permitido em lei. Vou explicar rapidamente para os senhores. Até o ano de 2000 não havia lei de responsabilidade fiscal, tá bem? As prefeituras gastavam quando queriam o concedor de pessoal e isso engessava muito o investimento. Se você gasta tudo com folha de pagamento, não dá para reformar a escola, não dá para construir hospitais, não dá para tapar buracos, não dá para fazer nada. Então veio uma lei e disse, lei genérica para todos, independente
independente do município, se é grande, pequeno, se tem dinheiro ou não tem, o máximo que o executivo pode gastar com folha de pagamento e seus encargos é 54%. Pois bem, a lei ela tem um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado bom? Ela é genérica para todos. Qual é o lado ruim? Ela inclui dentro dela uma situação que não poderia incluir e deixa de fora outra que deveria incluir. Então, Camaquã entra, por exemplo, no mesmo patamar de Alagoinhas, de Camaçari, de Salvador e de todos os outros municípios. Você pega um município como Cairu, por exemplo, que tem 12 mil habitantes, lá recebe só de ICMS 10 milhões por mês. E esse município tem que aplicar 54% no setor de pessoal, no máximo. Você pega o município de Camaçari, que é o segundo maior município em arrecadação de receitas de transferências, tem que aplicar a mesma coisa. Então analisemos, nós estamos em cima de uma lei que diz o município não pode gastar mais de 54%, isso se aplica a todos os municípios, e você pega um município como o nosso, uma realidade que não tem uma grande empresa, não tem um grande investimento, não tem um repasse de recursos federais elevados, e nós aplicamos a mesma regra. O tribunal, felizmente ou infelizmente, ele não pode ir além. O tribunal pensa, poxa vida, até que eu queria dizer que as contas não serão rejeitadas, mas é a lei que diz, a lei disse, olha, friamente, eu nem conheço Camaquã, não sei as necessidades de Camaquã, não sei se lá o povo é pobre ou rico, se é bonito ou feio, eu nem vou em Camaquã, nem os pés eu piso lá, mas eu aplico a lei de forma igual. Gastou mais de 54%, eu rejeitarei as contas. Agora pense agora no embate. No ano de 2010, 2011, 2012, política salarial. Tantos professores, e aqui temos nessa casa pessoas que são professores também, todo mundo faz o embate, queremos aumento, o salário mínimo aumentou, o piso da educação também aumentou, a gente quer aumento. Então imagine a situação que o prefeito e o gestor fica. Se por um lado ele não dá o aumento, ele é taxado de uma pessoa insensível, uma pessoa que perde o poder da moeda, porque na medida que o salário mínimo aumenta, na medida que a inflação aumenta, na medida que os gastos aumentam e o prefeito não aumenta o salário dos servidores, ele é minimamente insensível à valorização do salário de cada servidor. Por outro lado, quando ele concede esse aumento, ultrapassa o índice de gasto de pessoal, e a mesma Câmara que outrora aprova uma lei permitindo aumento, é a Câmara que agora tem nas mãos o poder de dizer, será que esse aumento, embora sendo ilegal do ponto de vista por ter ultrapassado o índice, é um aumento injusto? É um aumento incoerente? É um aumento imoral? É um aumento ilegítimo? É isso que nós estamos aqui analisando. Tribunal, acreditem os senhores, não pode fazer análise sobre justiça. Tribunal não pode fazer análise de coração. Tribunal não sabe quem você é. Se você tiver que perder o emprego, o tribunal não está nem aí. Sabe o que o tribunal diz? Prefeita, para atingir o índice, exonere os servidores, exonera quem é estável, aquele que já tem 20 anos de casa, que vai ter a única fonte que mantém pai, mantém filho, mantém a família, exonere, não estou nem aí, eu quero que você cumpra o índice. E agora vote-se isso para o gestor, e o gestor fica nessa situação. Exonera o fulano de tal, quando eu entro dentro do mundo da pessoa, o tribunal não está nem aí. O tribunal não sabe o mundo nu e cru da pessoa, não sabe o que é que você passa no seu dia a dia, não sabe o quanto aquele emprego é importante para você, o tribunal não está nem aí. Mas o gestor sim. Quando o gestor perde aquele toque da impessoalidade, começa a conviver com os servidores, começa a conviver com as pessoas, ele sabe que se não der aumento, as pessoas perderão a valorização do seu salário e perderão o seu poder aquisitivo. Se não der aumento, as pessoas poderão até sequer desgostarem da administração. E o gestor, sob uma responsabilidade muito grande de ter a potencial rejeição das suas contas, prefere dar um aumento e agora subordina essa Câmara essa análise. O Tribunal de Contas poderia rejeitar as contas de um gestor por vários motivos. E é isso que nós queremos esclarecer para os ouvintes nesta manhã. Rejeita-se contas quando tem fraudes, rejeita-se contas quando tem locupletamento ilícito, rejeita-se contas quando as pessoas roubam, rejeita-se contas por várias razões. Mas o caso que estamos analisando não envolveu ilegitimidade de gastos, não envolveu locupletamento ilícito, não envolveu roubo, não envolveu nada. Estamos diante de um dado técnico. Gastamos mais do que 54%. Isso é justo ou não? É isso que nós deveremos analisar. Certa vez o Tribunal de Contas encontrou uma irregularidade em uma obra lá em Recife. E estava lá que a obra do Porto lá com um contrato irregular. E o tribunal falou, susta o contrato, não vai mais poder fazer nada, paralise a obra. Lula saiu em cadeia nacional falando, olha,
Em nome de 2.000 famílias que lá estão trabalhando, mantenha-se o contrato e nós iremos verificar depois possíveis irregularidades. É isso que o gestor tem que analisar. Em nome da rejeição das minhas contas, eu dou ou não dou aumento? Em nome da rejeição das minhas contas, eu ouço ou não os meus servidores? O tribunal nem os pés pisa aqui em Camaquã. Ele não sabe quem você é. Os vereadores sabem quem vocês são e a prefeita sabe quem você é. E é por conta disso que ela preferiu dar um aumento de servidor a um custo muito alto. E o custo que ora traz para vocês a responsabilidade de, na voz desses vereadores, dizerem: será que porque teu aumento é digno ou não de reprovação de suas contas? Houve alguma outra ilegalidade? Houve algum furto, algum roubo? Houve algum outro vício? Nada disso se fala. As outras coisas técnicas que foram faladas aqui são coisas que acontecem no dia a dia e eu posso mencionar para vocês. Por exemplo, estão rejeitando as contas dizendo que a gente não cobra IPTU da cidade. Eu perguntei a vocês, quantos de vocês se lembram que em 2010 a prefeita fez a campanha IPTU premiado? Vocês se lembram disso? Fez uma campanha doando prêmios para incentivar o pagamento, justamente por isso. Porque o pagamento de IPTU, por si só, é uma norma que traz rejeição. Você paga imposto dentro do combustível porque você não percebe. Você paga imposto no transporte porque você não percebe, porque já vem tudo embutido. Agora, quando chega um boletozinho debaixo da sua porta para pagar IPTU, aí você fica triste, aí você chora, você vai conversar com a prefeita, não me cobre, já causa uma rejeição. É cobrar tributo, tirar o dinheiro do seu bolso, isso causa rejeição. Mas a prefeita, com uma política de estímulo, uma política de incentivo, ela passou a dar prêmios para quem paga IPTU. Isso foi feito em 2010. Mas acontece que nós temos uma dívida ativa muito antiga. E por mais que você faça políticas de incentivo ao pagamento de tributos, por mais que você faça política para que as pessoas paguem, mesmo assim terão aqueles que nunca vão pagar. Tem pessoas que são sonegadores por paixão e nunca pagarão IPTU. E nós vamos fazer o quê? A gente ajuizou um monte de ação, o oficial vai lá em cima e a pessoa mesmo assim não paga. A lei diz que se você não paga IPTU, até o seu único imóvel poderá ser tomado de você para ir para a penhora, no leilão, em asta pública, para você perder a sua única casa. Imagine se fizéssemos isso, como diz a lei, que repercussão teríamos? Então, o direito, como já foi falado pela colega, ele visa sempre alcançar a justiça. Direito e justiça tentam sempre andar juntas. O direito quer justiça, mas no dia que, fazendo-se o direito, a gente se afasta da justiça, temos que afastar o direito e aplicar a justiça. O direito diz: gaste só 54% com gastos de pessoal. E nós vamos agora para a justiça. Poderíamos deixar os salários dos nossos servidores atrasados. Poderíamos, nessa cobrança de IPTU, penhorar a casa de vocês, tomar um único imóvel para cumprir uma lei que sequer as pessoas têm sensibilidade para saber se pode ou não cumprir isso. É essa a realidade. Existe lei 8.009/90. Lei tem penalidade no meio do se quiser pode postar em ata e pesquise depois sob pena de falsidade. Sob pena de falsidade minha, se não tiver essa lei, pena de falsidade, registro em ata que seria responsável. Perfeito? Pois bem. Então é isso, meus senhores. Quando a Constituição fala das contas públicas, a Constituição diz o seguinte, quero que os senhores analisem isso muito bem. Quando a Constituição diz que as contas públicas serão analisadas, ela diz, isso, se quiserem, está no artigo 70 da Constituição. Tá? A Constituição diz que, para se analisar as contas públicas, primeiro deve se analisar a legalidade. E aqui eu desafio qualquer pessoa para aprender a lembrar o seguinte, que a lei, ela não pega ninguém. Coloquem isso na cabeça de vocês. Se a lei pegasse todo mundo, nós teríamos hoje atrás das grades muitas pessoas que desrespeitam as leis todos os dias, mas a lei não consegue pegá-los. O que pega uma pessoa quando comete um erro não é apenas a lei, é a moralidade, é a ilegitimidade, é a economicidade. E pasmem os senhores, do julgamento das contas, diz assim a Constituição, um dos critérios para julgar conta é a legalidade. A legalidade pegou a prefeita Ângela, porque a legalidade disse, gaste 54 e ela passou de 54. A legalidade pegou. Mas a Constituição não para aí.
ela diz, além da legalidade, o gestor tem que ser fiscalizado pela legitimidade do gasto. O que é um gasto ser legítimo? O gasto legítimo é aquele que reverbera o anseio da sociedade. É aquele que diz, ora, muito embora isso a lei não diga que é sim, eu assumo o risco de fazer isso porque a sociedade precisa desse gasto. E aqui a gente diz, há muitos gastos que infelizmente não são legais. Mas vamos imaginar um caso concreto. Caiu uma ponte, ou então uma pessoa teve um acidente e precisa de um remédio que não está na lei do Anvisa e que o município não tem. Chega a pessoa e fala, prefeita, eu preciso desse remédio. A prefeita fala, e aí Harrison, e aí Júlio, licitação, tem um remédio, nós temos que pensar 2 vezes. Para a gente fazer a licitação, solicitação de despesa, verificar se tem dotação, comissão de licitação, dispensa, parecer. Meu irmão, o cara já morreu. E a gente às vezes precisa de coisas urgentes. Então o legislador pensou, às vezes eu vou suportar um gasto que não é legal, um gasto que a lei não suporte, mas ele será um gasto legítimo. Porque quando a Câmara julga as contas, ela não está pautada apenas na análise técnica. Quando a Câmara julga as contas, ela não está pautada apenas na letra fria da lei. Ela está pautada também na legitimidade. E legitimidade é a Câmara dizer, olha, mesmo tendo ultrapassado o índice, a gente entende que gastou-se com o pessoal mais porque as pessoas